Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. A chegada de um bebê mexe com a rotina da casa, muda as relações, muda os horários, muda o sono. E é exatamente sobre o sono que vamos falar hoje aqui no programa Seus Filhos. Vamos passar pelas diferentes fases do sono na vida dos filhos e, consequentemente, na vida dos pais. Quando são bebês, dormem pouco, demandam muito, mas como administrar as noites de sono mal dormidas, a privação do sono? Vem com a gente porque esse é o nosso primeiro foco aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia e junto comigo por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís, vamos lá. Que sufoco! A Laíse Silva, ela é mãe de uma recém-nascida de 4 meses e fala um pouco sobre como lida com a privação do sono. A privação de sono é muito forte, principalmente nos primeiros dias, né? O primeiro mês do recém-nascido, pois ele está se adaptando ao mundo, se adaptando à mãe, à temperatura, à zoada. Então, são noites difíceis, intensas, que você acorda para dar mama, para trocar fralda, bebê chorando. Tem essa privação de sono que é muito forte. Mas você vive em piloto automático, querendo cuidar daquele bebê, dar muito carinho, muito amor e cuidado. Roseli, eu gostei muito dessa expressão, ligar o piloto automático. Tem muitas mulheres que fazem exatamente isso. Ligam esse piloto automático, fazem o que tem que fazer, mas muitas vezes estão lidando com um cansaço extremo. É isso ou não é bem assim? É interessante porque muitas mulheres conseguem fazer isso, mas outras tantas também não conseguem, Thaís. E por quê, né? A chegada do bebê transforma tudo na família, né? Transforma a rotina da casa, tudo, né? A rotina familiar, os relacionamentos. E aí tem um bebê que exige, né, um investimento de tempo, de afeto, de vigília, enfim, muda muita coisa. Então, algumas mulheres não conseguem ir no piloto automático. E é preciso entender que não há problema nisso, né? A gente não pode querer buscar a perfeição, ser igual a cunhada, a irmã, nada disso. E outras mulheres conseguem, vão levando, tem uma energia dirigida de modo diferente. Então, assim, é preciso só lembrar que tem uma hora que é necessário pedir ajuda, peça ajuda. Isso importa muito para a mulher e para o recém-nascido e para a família toda. Para bom entendedor, o neurologista Rodrigo Silveira fala sobre os impactos que a privação do sono provoca nos pais dos recém-nascidos. As interrupções repetitivas do sono no pós-parto das mães é um momento natural de ser vivido, mas merece atenção pelos possíveis impactos negativos na saúde. Entre eles, a desregulação do ciclo circadiano, favorecendo sonolência diurna, aumento do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, desregulação de hormônios de saciedade e do apetite, podendo desencadear compulsão alimentar, desregulação emocional com aumento de ansiedade, dificuldade de atenção, de memória operacional. E, Roseli, é importante trazer isso, né? Porque muitas vezes, nesse momento de adaptação dessa nova família, com a chegada desse novo integrante, a gente já fica, olha, vem um transtorno junto, ou vem uma impaciência. Então é difícil de entender que isso tudo pode fazer parte de uma noite mal dormida. E uma sequência de noites mal dormidas, principalmente. Exatamente, Thaís. E você sabe que há muitos estudos, né, que apontam que a labilidade do humor da mulher, absolutamente esperado nesse período, né, produz alguma consequência no sono do bebê, que traz de volta a consequência do sono da mulher, que entra em crise de ansiedade e às vezes até em depressão. E isso de novo entra no ciclo vicioso, afeta o sono do bebê, afeta o sono da mãe, principalmente a mãe, que nesse momento é a figura principal nos primeiros meses, né? Então é importante lembrar sempre, a gente sempre fala isso, mas vale sempre repetir. Buscar a rede de apoio, gente, nesse momento é muito importante
para conseguir descansar e escapar desse ciclo vicioso. Roseli, eu vou trazer um exemplo, eu acho que eu já contei aqui no programa, mas vou reforçar, porque na minha casa, principalmente com a minha filha mais velha, quando a Luísa nasceu, a gente se revezava cada dia né? Então um dia o Pablo ficava mais atento a noite toda ali, eu acordava só para amamentar e voltava a dormir. Na outra noite era minha. Numa dessas minhas noites, eu lembro que eu tentava colocá-la para dormir, não conseguia, eu tentava e não conseguia. Chegou uma hora que eu acho que era lá pelas 4 da manhã, e eu chorava e ela chorava, porque eu não conseguia lidar com aquele cansaço e ela não dormia, também cansada. E aí o Pablo falou, não tá normal, tá chorando mais do que o normal. Quando ele vem, foi questão de 2 minutos. Ele pegou ela, acolheu e ela dormiu imediatamente. O estresse estava tão grande ali que a gente passa isso pro bebê e é preciso pedir ajuda. Olha, eu não tô dando conta, me ajuda aqui rapidinho, porque não vai funcionar. É isso, né? Nossa, é isso mesmo. E é instantâneo mesmo. A criança, o bebezinho principalmente, sente na hora o acolhimento que é tenso e o acolhimento que é relaxante, tranquilizante. Tô por perto. A Roseli falou, né, dessa rede de apoio tão importante, e agora a gente vai ouvir o relato da Doralice, que é tia e madrinha de um bebê, e ela fala como oferece essa ajuda aos pais. Eu gosto muito de um provérbio africano que diz o seguinte, que para se criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Acredito que o mesmo serve para os pais. Para que os pais possam criar, educar, alimentar sua criança, é necessário o apoio de toda a aldeia, que atualizando seria a família. Então acredito que faz parte do processo da chegada de uma pessoa ao mundo, o apoio e o suporte dos familiares. Tanto é bom para a criança quanto para os pais. É importante pedir ajuda, mas também estar disponível para ajudar, né, Roseli? Às vezes, uma tarde que você fica com a criança para que essa mãe possa descansar, ou uma noite, olha, os pais dormem e eu chamo se for o caso. Faz muita diferença, né, Roseli? Nossa, faz toda a diferença. E eu adorei ela recontratar, né, esse ditado africano. É preciso de uma comunidade para permitir que os pais eduquem uma criança. Ou seja, né, é a rede de apoio que a gente fala, que na realidade nem sempre está disponível, mas é preciso que a gente esteja sempre aberto à possibilidade, né, que rede de apoio não é só para nos trazer apoio, mas é também para a gente levar o apoio necessário. Eu também quero falar. O Alan Soares é pai de primeira viagem de um recém-nascido que ainda vai completar um mês. E ele conta pra gente como tem sido essa divisão de tarefas na casa dele. Eu e minha esposa, geralmente aqui em casa, a gente sempre reveza, né, as atividades, à noite principalmente, né, que é um momento que às vezes o bebê troca o dia pela noite, é onde o período fica um pouco mais acordado. Então a gente sempre reveza um pouco a mais, um pouco um dorme, outro pouco tu dorme, né, e sempre atento ali no bebê ali, pra não deixar sozinho. Eu como pai sempre procuro revezar bastante com ela, pra não deixar minha esposa sobrecarregada. Roseli, achei muito bacana o relato do Alan, porque é um pouco sobre isso, né? Entendendo essa nova dinâmica familiar com a chegada desse bebê e, a partir daí, ver como funciona melhor essa divisão das tarefas de casa para que todo mundo consiga se adaptar da melhor maneira possível, né? Exato, isso mesmo. Aliás, vale lembrar que recentemente foi aprovada a lei da licença paternidade e isso ajuda muito, né? Porque o pai, quando é o caso, não fica tão preocupado em dormir para ir trabalhar, pelo menos nos primeiros dias. Então é ótimo, e há empresas, eu acho que todo mundo já sabe, que já oferecem uma licença paternidade de até 180 dias, veja que bacana. Mas é isso, né? Essa possibilidade de partilhar tudo, responsabilidades, sejam elas mentais, né, de preocupação, o que a gente faz com isso, que atitude a gente vai ter agora, e quanto aquelas de fazer, de ação, né, ou seja, acordar durante a noite, acalentar se for o caso, é preciso saber compartilhar, compartilhar não é dividir por igual, né, porque às vezes tem um mais cansado, você já lembrou disso, às vezes é outro mais atarefado, com um horário mais rígido. É dia a dia ver a disponibilidade dos dois para realmente
o resultado final ser compartilhado totalmente. Vi e curti. Que dica você traz sobre esse tema, Roseli? Tem um seriado que é muito interessante, que é, na verdade, um seriado de documental, né? É um documentário que trata dos primeiros meses dos bebês. Está disponível na Netflix. Em português, o título é Bebês em Foco, e vale muito a pena. Não é apenas sobre o sono, mas tem um capítulo deles é só sobre o sono, e eles acompanham assim os primeiros meses de vários bebês com várias famílias diferentes. É bem interessante poder observar, ver se há identificação, se não há. O filme sempre ajuda o pai, a mãe a pensar em algumas coisas. Bebês em Foco é essa série indicada pela Roseli, e aí vale para os pais de primeira viagem, para os pais que já têm outros filhos, e a gente sabe, né, o que funciona para um filho não necessariamente funciona para o outro, então é sempre bacana você acompanhar um pouquinho mais de informação sobre esses assuntos ligados à criação dos filhos. O sono na infância pode mudar a qualquer hora. Se a criança dorme super bem, isso pode ser alterado de um dia para o outro e vice-versa. Tem ainda os primeiros pesadelos, a chance do terror noturno, a dificuldade de dormir no próprio quarto, xixi na cama, são tantas as questões, né? Mas será que é algo que você, pai, mãe, familiar, possa fazer para melhorar a qualidade do sono das crianças? Bora conversar sobre esse assunto a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Pronto, falei. Com a palavra por aqui a Tatiana Teles, que é mãe de uma menina de 7 anos. Maria Antonella teve um tempo que estava muito ligada à tela. A gente tentava controlar as atividades do dia a dia, mas acabava que a criança pegava. E durante um tempo observamos um sono turbulento. Ela acordava de madrugada com pesadelos, não era um sono tranquilo, chorava durante a madrugada. Percebemos que alguma coisa estava errada. E a gente já desconfiava, a gente sempre soube, né, que tela nunca é bom para crianças. E foi então que decidimos cortar praticamente 90% o uso dela em determinados aplicativos ou jogos. Graças a Deus tiramos e hoje o sono dela é super tranquilo. A gente tem falado muito do impacto das telas em vários pontos, né, Roseli? Mas esse é um dos principais. O excesso de telas atrapalha muito, né, a questão do sono em qualquer idade. Nas crianças não é diferente. É verdade. A gente já intuía isso anteriormente. Inclusive, havia uma orientação de não colocar a televisão no quarto das crianças, né? Não precisa, assiste a TV, né, na sala, junto com a família. A televisão é uma tela, é bom lembrar isso também, né? Hoje nós temos mais do que intuição, nós temos estudos que mostram, que apontam, né, a gravidade das consequências do uso exagerado de telas, principalmente antes de dormir. Então, nessa hora anterior ao sono, é preciso fazer a higiene do sono, o ritual do sono, como eu gosto de dizer. E um dos primeiros passos é largar as telas. A luz da tela, né, faz com que o cérebro não aceite a ideia de que começa o horário de relaxar para ir adormecer. Então isso atrapalha bastante, sim, o sono, e é bom alertar pais de crianças e adolescentes. Que sufoco! A Joana Dark, que é de Belo Horizonte, conta como faz para acalmar o sono do filho, o Theo, de 8 anos. Quando eu percebo que o Theo tá tendo pesadelo, eu escuto do meu quarto. Não é tão raro, mas também não são todas as noites. Eu deito na cama com ele, eu acalmo ele, acordo, chamo ele à realidade, falo que é um sonho ruim que ele teve, que já tinha passado, que não é verdade. Aí ele acalma, ele volta a dormir de novo, estimulo ele a voltar a dormir, fazemos uma oração juntos, fico na cama um pouquinho com ele, ele retorna o sono novamente. Roseli, essa é uma mudança, né, importante da gente falar aqui, porque as crianças começam a relatar: olha, eu tive um pesadelo, em alguns casos convivendo com o terror noturno. Eu queria que você falasse da diferença entre as duas coisas e como lidar com isso. O pesadelo é aquele filme de terror que a gente assiste e não esperava assistir, né? Ou seja, acontece muito de vez em quando, principalmente para quem não gosta de filme de terror. Tem gente que gosta,
Aí o terror nem é terror, né? Mas o terror noturno já é mais do que um pesadelo, né? É algo que deixa a pessoa absolutamente congelada dentro do próprio sono, às vezes, e também é uma situação muito específica de uma fase do desenvolvimento infantil que pode começar, sempre é bom lembrar, pode começar, né? Por volta dos 4 anos e meio, 5 anos, e se estender até os 8, mais ou menos. É bom lembrar as diferenças entre as crianças. Mas, de qualquer maneira, esse exemplo que a nossa ouvinte deu é maravilhoso, porque cada família vai encontrar a sua maneira de reconfortar a criança, porque até um adulto, quando tem um pesadelo, precisa, assim, de um conforto, né? Imagina a criança. Então, no caso dela, ela imaginou e faz, né, uma coisa muito bonita. Cada mãe, cada pai devem procurar a sua maneira de confortar o filho após um pesadelo. Eu também quero falar. O Tiago Dias é pai de uma menina de 4 anos e já percebeu alterações na menina quando ela tem problemas para dormir. Quando a criança não dorme bem à noite, isso não afeta só a noite dela, afeta o dia também, que a gente percebe que a criança fica mais irritada, ela fica mais agitada, atrapalha em questão do aprendizado dela, e o mais importante é o que afeta o sistema imunológico da criança. E então a gente entende que quando a criança não dorme bem à noite, isso afeta muito na fase da criança. Dormiu mal à noite é difícil, né? O dia seguinte fica mais difícil, mais arrastado, a criança fica mal-humorada. Nesse caso, como lidar também, né, com esse impacto de uma noite mal dormida das crianças? Inclusive na escola, Thaís, a gente percebe muito quando uma criança que está nessa fase, principalmente no início do fundamental, na alfabetização, no início dos cálculos numéricos, essa noite essa criança não deve ter passado bem. E aí, quando a família vai buscar, o professor conversa e deu nisso. Por quê? Porque aquele dia a criança não conseguiu usar o seu poder de aprender. É interessantíssimo isso, a gente observa assim com clareza. Então, é sempre bom oferecer um pouco de um repouso, uma soneca, para daí o dia correr melhor, porque acontece isso com os adultos. O adulto com privação de sono, a gente falou disso no primeiro bloco, né? Fica com dificuldades emocionais, fica com dificuldade de levar a sua rotina, que normalmente ela leva bem. Então, se acontece isso com um adulto, é preciso que a gente considere importante saber saber fazer algo para a criança, para que ela consiga recuperar o seu dia e não perder o dia todo. Para bom entendedor, hora de ouvir o pediatra José Paulo Ferreira. A gente vive numa época que as crianças estão cada vez mais expostas a telas, luz artificial, rotinas desorganizadas. Mas existe algo muito simples e poderoso e muitas vezes negligenciado, que não custa um centavo: o sono. Durante o sono, o cérebro da criança trabalha intensamente, consolida memórias, organiza aprendizados, regula emoções e libera hormônios fundamentais para o crescimento. Uma criança que dorme mal pode apresentar irritabilidade, dificuldade de atenção, pior desempenho escolar, alteração de comportamento e até mesmo risco de ansiedade e obesidade. Uma boa noite de sono não é um luxo, é uma necessidade biológica essencial. Quando uma criança dorme bem, ela aprende melhor. Roseli, é importante a gente observar o filho e conhecer para saber se é um problema mais crônico, né, recorrente. Olha, meu filho não dorme muitas vezes bem, então o que eu posso fazer para solucionar? Às vezes o pediatra pode trazer orientações para essa rotina do sono, né, a higiene do sono, como você fala, mas também em casos atípicos. Hoje foi para uma festa, vai dormir um pouco mais tarde, amanhã vai ser mais difícil. Tem uma diferença entre o que foge do padrão e o que está ali, apenas uma exceção àquela regra de sempre. Isso. O que foge do padrão é sempre a repetição. É bom que os pais estejam atentos a isso, né? E uma repetição que se mantém por vários dias e, dependendo da situação, até por meses. Aí é bom saber, é hora de procurar um profissional, uma ajuda especializada,
porque quando é exceção, acontece assim de vez em quando, atrapalha a vida da criança, da família também, consequentemente, mas a gente percebe com clareza que aquele não é o padrão do sono do filho. Então, quando se estabelece um padrão diferente e conturbado, é procurar ajuda o mais rápido possível. Pode ser o pediatra iniciar um trabalho aí, se for o caso, indicar para outros profissionais. Agora, Roseli, é importante que os pais também fujam das receitas milagrosas, né? Porque quantas vezes a gente já falou, tanto para os bebês quanto para as crianças, métodos mágicos. Siga essas regras e seu filho vai dormir em 3 dias, sem mais uma reclamação, a noite inteira, 8 horas seguidas. Normalmente tem pegadinha aí e não é bem assim, né? Exato. Aliás, eu tenho algumas mães que me consultaram, eram muito bem-humoradas, e uma delas me disse uma frase maravilhosa a respeito disso, né? Porque o grande problema dela era o sono dos filhos. Ela tinha, na época, assim, 3 filhos pequenos e um atrapalhava o sono do outro. Mas ela disse assim, olha, mas eu achei a receita mágica, que pro Theo é esta, pro outro é esse outro e pro outro é esse outro. Ou seja, né, mesmo que exista um método que funcione super bem para uma criança, pode não funcionar para outra criança. E mais, pode ser que mês que vem não funcione para a mesma criança que já funcionou. Vamos navegar! Bora de dica por aqui, conta aí, Roseli. Eu escolhi um artigo que eu acho que vai ser bem legal para os pais, de crianças pequenas principalmente, que é lá do leiturinha.com.br. O título do artigo é Como Fazer uma Criança Dormir, Dicas para a Hora do Sono. E aí são dicas gerais, sabe, que a família pode adaptar para ajudar a criança a entrar naquele período de relaxamento para depois conseguir adormecer com mais facilidade. Então é leiturinha.com.br, Como Fazer uma Criança Dormir, Dicas para a Hora do Sono. Os filhos crescem e nós pais achamos que vamos dormir melhor. Será? Daí vem as preocupações com as saídas, por exemplo. Mas com relação ao sono deles, será que isso também muda? Os adolescentes muitas vezes passam ali horas e horas dormindo, vão dormir tarde e aí querem acordar tarde, mas tem a rotina no dia seguinte e aí eles acabam sofrendo os impactos também das noites mal dormidas. O sono dos adolescentes é o nosso tema a partir de agora por aqui. Minha voz. A Luísa, de 13 anos, é de Gravataí e odeia acordar cedo para a escola. Não gosto de levantar cedo para ir para a escola. É cansativo. É ruim. Não gosto de acordar cedo. Aí não presto atenção nas aulas porque acorda cedo. Fico com sono, quase durmo na aula. E às vezes perde o horário da aula porque tá com sono e não consegue levantar da cama. Olha, Roseli, eu tenho uma Luísa que tem quase 13 e eu já me imaginei aqui, ó, é praticamente a mesma pessoa falando. Mas é difícil mesmo, né, Roseli, para eles. Nessa fase de transição, o corpo ali exigindo demais, com tantas mudanças, a cabeça também. E aí tem que acordar muito cedo e já acordar com a cabeça a mil para aprender. É difícil ou eles estão reclamando de barriga cheia, como diz o ditado? Não, é difícil e a gente tem comprovação científica a respeito disso, né? O adolescente tem uma mudança de sono que é consequência da mudança, da transformação hormonal que está ocorrendo no corpo dele, no organismo dele. Então isso provoca, né, um período longo de adaptação, de readaptação do sono. Mas é um período longo que pode durar anos, né? Não é assim, em 2, 3 meses resolve. Não, pode durar anos mesmo e às vezes dura todo o período da adolescência. Então, a questão é, como muda muito, ele fica mais com o horário assim, mais aceso, mais à noite e de manhã tudo que ele quer é dormir. Tanto que as escolas já foram orientadas a mudar o horário de início das aulas. Porque não adianta começar a aula às 7h20 da manhã para adolescente se ele não vai aprender nessa hora. Mas a escola resiste à mudança, né? Persiste aí
nesse equívoco. É um equívoco fazer o adolescente acordar cedo demais, porque ele não aproveita o horário que ele acordou. E a escola? Diz o quê? Já que estamos falando desse assunto, Roseli, vamos ouvir o professor João Pedro Faria, que atua em uma escola do ensino médio de Goiânia na disciplina de matemática. E ele aplica em sala de aula algumas técnicas para tentar, pelo menos, driblar o sono dos alunos. Das turmas do ensino médio, nós percebemos que o sono atrapalha principalmente nos primeiros tempos de aula. Isso afeta diretamente a atenção, a participação e a capacidade de absorver conteúdo. Na matemática é mais evidente, já que a disciplina precisa do raciocínio lógico, concentração contínua e o acompanhamento do passo a passo daquilo que está sendo realizado. Para tentar ajudar o aluno, nós procuramos diversificar as estratégias de ensino, realizando dinâmicas, desafio com cálculo mental mais rápido, brincadeiras envolvendo ali a matemática, tentando fazer com que os alunos interajam um pouco mais com nós professores. É um baita desafio para os professores, né, Roseli? Principalmente para esses professores dos primeiros tempos, como ele diz. E no caso dele, matemática, ele precisa da lógica, precisa dessa concentração. Com sono, fica difícil. E aí é usar essa técnica, é usar a criatividade, Roseli? Criatividade, principalmente, mas também um pouco de empatia, né? Ajuda. Eu conheci um professor que, aliás, foi um dos professores mais maravilhosos que eu conheci, que dava aula no ensino médio. E o que ele fazia? Ele começava às 7h20. A primeira coisa que ele fazia era pedir para a escola dar 3 horários seguidos para ele. Nenhum professor gosta, mas ele queria e ele conseguia, né? E aí ele tinha a hora que ele dava para os alunos, hora da soneca, e ele dava 20 minutos de soneca para os alunos. Olha, o aprendizado após os 20 minutos, nunca nenhum pai, nenhuma mãe reclamou. Era perfeito e o aluno descansava e ficava mais motivado. Então não se trata de eu dar soneca para todo aluno, né? Mas alguns alunos que vão cair no sono, a gente precisa ter um pouco de empatia, ir com calma, acordar devagarinho para ele também não se assustar. Pronto, falei. Conosco agora a Mariana Silveira, que é mãe de um adolescente de 14 anos. Gente, eu descobri que eu não tenho um filho adolescente, eu tenho um morcego. Ele começa a funcionar quando eu já tô desligando. Fica no celular, rindo sozinho, dizendo, já vou dormir, mãe. Aí dá 2, 3, 4 da manhã ele ainda tá acordado. Aí de manhã é aquela luta pra acordar, já sabe, parece um zumbi na cozinha. Vive cansado, irritado, não rende na escola. E eu fico preocupada, porque sono não é frescura, né? Afeta o humor, concentração, saúde. A adolescência já é uma fase turbulenta. Sem dormir direito, vira tempestade. Como lidar com os morcegos, Roseli? Conta um pouquinho para esses pais que estão ouvindo a gente aqui. Adorei o bom humor dela. Mas é isso mesmo, né? É preciso investir de toda maneira, com toda energia possível na higiene do sono. Higiene do sono é uma coisa assim, é uma preparação para o sono. Por exemplo, né? Adolescente adora levar o celular para o quarto na hora de dormir, ou tablet, ou alguns têm até computador. Os médicos já orientaram a tirar o computador, mas a gente esqueceu de falar dos tablets e celulares. Então, tirar 1 hora, pelo menos antes, já ajuda o cérebro a entender que está chegando no horário de começar a relaxar. E aí faz um ritual mesmo, que não precisa ter a mesma sequência. Mas, por exemplo, né, baixar um pouco a luminosidade, o som, ir fazer a higiene no banheiro, escovar os dentes, trocar roupa. Tudo isso vai concatenando uma série de ações cujo último ato é deitar preparado para adormecer. A gente não consegue fazer uma criança dormir, mas a gente consegue prepará-la para que ela durma, né? Então é isso, é investir na higiene do sono, tirar telas, diminuir barulho e luminosidade, e daí cada família encontra os seus outros passos, que ajuda muito a melhorar o sono nessa época da vida, principalmente. Para bom entendedor...
Para trazer dicas sobre o sono dos adolescentes, recebemos agora a ibiatra do Hospital da Criança e do Adolescente de Goiás, Joyce Costa. Então, a gente sabe que na adolescência a gente vai ter um período de grande desenvolvimento, tanto na questão da estatura, no desenvolvimento físico, quanto no desenvolvimento neurológico. Então, é uma fase, né, que requer mais demanda energética, então a gente precisa cuidar dessa qualidade do sono. Então, é importante que a gente proporcione para esses adolescentes um ambiente calmo, né, que ele possa ter barulhos reduzidos, luz reduzidas, para que ele consiga entrar no processo do sono. É importante orientar que o adolescente durma sempre nos mesmos horários. Eu já ia até te perguntar, Roseli, se acordar, por exemplo, no final de semana, pode ser tipo o dia da guloseima, né, na alimentação. Já que você come certinho ali, todos os legumes, come carne, varia o seu prato durante a semana, pode um hambúrguer no final de semana. Na hora do sono também é isso? Dá para dar aquela liberada, pelo menos no final de semana? Adorei a comparação, é isso mesmo, né? Não dá para levar a vida a ferro e fogo assim, com criança, com adolescente, nem com a gente mesmo, né? Então o fim de semana é isso, é sair da rotina, é relaxar principalmente em relação a horários, de dormir e de acordar também, sem exagero, né? Porque exagerar com o adolescente sempre é mais difícil de retomar depois. Então, assim, não se trata de passar a noite acordado, mas se ele costuma ir dormir meia-noite, não tem problema que ele vá dormir 1 hora, 2 horas depois, a família decide quanto. E no dia seguinte, quer dormir de manhã, dorme de manhã, sem problemas, porque da segunda à sexta o ritmo é diferente. Me conta uma história. Sobre esse assunto, qual é a sua indicação, Roseli? Eu separei um título de um livro bem interessante. O título é exatamente Sono dos Adolescentes. E é bem interessante porque tem muitos aspectos diferentes do sono, né? Então, e esse livro aborda vários aspectos e com vários colaboradores, escritores diferentes. Então é interessante que cada um tem uma especialidade no seu estudo, no seu olhar, e aí pode escrever melhor a esse respeito. Então é Sono dos Adolescentes, disponível aí nas livrarias. Tá aí a indicação da Roseli para você que nos acompanha e, lógico, fica outra dica para você. Pode ouvir o nosso programa quantas vezes quiser, pode compartilhar também. Fica disponível no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e também nos principais tocadores de áudio. Aqui você pode e deve compartilhar. Quer ouvir um programa sobre que assunto? Quer trazer sua opinião? Manda para cá sua mensagem, seusfilhos@bandnewsfm.com.br é o nosso e-mail, mas você também pode nos acionar pelas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Esse programa ele teve a sonorização do José Antônio de Araújo e a produção do Eduardo Frumento. E lógico, fica aqui o nosso beijo para os dois, mas fica o nosso beijo também para você, nosso ouvinte, que está sempre acompanhando, sempre participando conosco por aqui. O meu beijo, meu agradecimento e o carinho especial para ela, minha companheira Roseli Saião. Beijo para você, até semana que vem, Roseli. Até a próxima, Thaís. Beijo carinhoso para você e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.